Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 8. Então Caim matou Abel. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: faz de novo, Senhor. Fala: faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre um assunto de extrema relevância, um assunto que alguns irmãos já há alguns dias têm pedido para que na próxima oportunidade que eu tivesse, eu pudesse falar sobre ele. E eu tenho certeza que, de alguma forma, esse assunto vai enriquecer você. Eu quero falar sobre relacionamento de pais e filhos. Diga comigo, amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos relata, ele nos apresenta a primeira família constituída por Deus na terra, a família de Adão e de Eva. E tudo que Deus faz primeiro tem o propósito, tem a intenção de direcionar o caminho, de nos apontar o caminho, de nos apresentar um modelo pelo qual nós pudéssemos imitá-lo. Essa primeira família, certamente eu fico tentando entender o coração de Deus. Essa primeira família, quando Ele a criou para que ela fosse perfeita, para que a mesma servisse de exemplo para as demais famílias que viriam depois de Adão e de Eva. E certamente eu fico imaginando o desejo do coração de Deus ao gerar Adão, ao gerar Eva. A Bíblia disse que ao criar ambos, Deus estabeleceu uma moradia para Adão e uma moradia para Eva, um jardim de nome Éden. Irmãos, imagine comigo, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Imagine como que era esse jardim, não era qualquer lugar, era um jardim literalmente extraordinário. Deus plantou tudo o que era necessário para suprimento da vida naquele lugar. Diz a Bíblia que ele olhou para o centro e ali plantou uma árvore, e ele disse a Adão e disse a Eva: vocês podem se degustar de todos os frutos do jardim, mas da árvore que está plantada no centro do jardim, essa vocês não podem comer, porque se vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Agora imagine comigo, diz a Bíblia que na viração do dia, eles tinham acesso a um diálogo com o próprio Deus. Eu fico tentando entender esta realidade. Eu fico tentando entender Adão dialogando com Deus. Deus falando para Adão: Adão, eu desejo que você faça isso, trazendo instruções ao coração de Adão. Adão, você nasceu para amar essa mulher. Você nasceu para poder fazê-la feliz. Adão, se comporte dessa forma, faça dessa forma. De repente eu fico imaginando Deus conversando com Eva: Eva, você nasceu com o propósito de auxiliar o seu marido, faça dessa forma, ajude ele em tudo que ele for fazer. Eu fico tentando entender Deus passando instruções, conectando o seu coração com o coração de Adão e com o coração de Eva, com apenas um propósito: fazer dessa família uma família bendita do Senhor. Diga comigo, glória a Deus. Esse é o propósito do Senhor para a minha vida. Esse é o propósito do Senhor para a minha casa. Esse é o propósito do Senhor para a sua casa e para a sua família e para a sua geração. Nós precisamos entender
que este era o sonho de Deus. Sempre foi constituir uma família segundo o seu coração. Mas diz a Bíblia que eles tomaram uma decisão. Diga comigo, decisão. Eles decidiram comer o fruto que Deus disse: se vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E diz a Bíblia que a partir daquele dia, a terra foi amaldiçoada e ambos foram colocados para fora do jardim. Imagine comigo, agora Eva e Adão não têm mais o relacionamento com Deus na viração do dia. Eles estão fora do jardim, de um ambiente extraordinário, cheio de Deus, cheio de graça, e um ambiente prometido pela palavra de vida abundante, de vida suprida em todas as áreas. De repente, essa família que foi criada para ser modelo, essa família que foi criada para que eu e você a imitássemos, agora ela está debaixo de maldição. E diz a Bíblia que agora Eva e Adão produzem um filho. Eles geram um filho chamado Caim e depois um outro filho chamado Abel. E o filho mais velho mata o filho mais novo. A grande realidade da vida familiar que nós precisamos compreender é que a vida a dois, ela é feita de decisões. E a pergunta que eu te faço é: quais as decisões que nesse dia você tem tomado perante a sua casa e perante o seu Deus? Olha para mim. 4.500 anos se passaram desde o dia que Adão e Eva foram colocados ou deportados para fora do jardim. Agora é a minha vez. Deus conta comigo, Deus conta com você. Você, através de Jesus, e recebeu uma oportunidade para estabelecer uma família perfeita para o louvor da glória de Deus. E a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para mim e para você: quais as decisões que nós temos tomado perante Deus? São decisões que geram vida, ou são decisões como a de Adão e Eva, que geram morte familiar? Percebam que quando um sacerdote da sua casa, ele toma uma decisão, ele não está comprometendo somente a si, mas ele está comprometendo toda a sua geração. Esse casal não compreendeu o plano de Deus. Deus tinha planejado algo extraordinário, mas eles pensaram apenas em si e decidiram comer do fruto que Deus disse: não coma. Para ser pai, para ser mãe, nós precisamos entender que isto requer maturidade. Pastor, como que você chegou a essa conclusão? No dia que eu me tornei pai. Antes eu achava algumas coisas e hoje eu tenho certeza. Eu sou pai de 3 filhos e eu entendi que para ser pai é necessário ter maturidade. Para ser mãe é necessário ter maturidade. Para formar uma família abençoada, bem-sucedida, é necessário ter maturidade. E o grande desafio da família cristã é entendermos uma pergunta, um questionamento que não quer calar-se. Quem vai ensinar os nossos filhos e o que nós vamos ensinar? A grande questão é nós entendermos o fundamento da família para que a nossa família seja bem-sucedida. Compreenda comigo. A responsabilidade de ensinar os seus filhos, de ensinar os meus filhos, fora atribuída por Deus a mim e a você. E o grande desafio é entendermos e não terceirizarmos essa responsabilidade. Há pais que acham que pela simples questão de pagar uma escola, quando seus filhos chegam na escola, ele acha que a responsabilidade de cuidar, de educar, de trazer destino ao seu filho é da escola, mas não é. Eu acho interessante, pastor Salmo, que há muitos pais eu fico assistindo isso. E eu comecei a assistir isso na minha experiência, no meu relacionamento com os meus filhos. Quando chega na porta da igreja, eles imaginam que a partir de agora a responsabilidade não é mais deles. Perdemos a visão, não compreendemos a nossa responsabilidade, a nossa atribuição. Tanto a escola, quanto a sociedade, quanto a igreja não tem a atribuição de ensinar os nossos filhos. Essa atribuição foi dada a mim e foi dada a você como pai e como mãe. Nós precisamos compreender essa verdade.
O grande desafio a ser vencido no século atual é o desafio do ativismo desenfreado. Pastor, o que é isso? O ativismo desenfreado é a vida que nós temos levado nos últimos dias, nos últimos anos. Trabalhamos 12, 13, 14 horas por dia. Não temos tempo de qualidade. Não temos tempo para nos alimentarmos direito. Vivemos uma vida desenfreada. Andamos como Marta, angustiada de um lado para outra. Nós precisamos compreender que esse ativismo desenfreado não faz parte do plano familiar de Deus para a minha casa e para a sua casa. Perceba comigo. Há quanto tempo você não tira um tempo de qualidade para levar os seus filhos ao cinema? Há quanto tempo você não para no meio da tarde para simplesmente bater um papo com o teu filho, olhando no olho dele? Há quanto tempo você, quando chega um circo da cidade, não se planeja para ter uma tarde maravilhosa, para degustar o melhor que Deus planejou para nós? Estamos tão envolvidos com esse ativismo desenfreados que não temos tempo mais para os nossos filhos. Perceba que o fato de fazermos coisas para eles não supre a necessidade de estarmos com eles. Nunca houve uma geração no Brasil tão abastarda. Filhos que têm tênis da hora, filhos que têm acesso à internet, filhos que têm notebook, filhos que têm smartphone, mas não têm o pai e não têm a mãe. E o grande mal que nós nos acometemos como família é que nós não compreendemos a lógica da coisa. O pai foi estabelecido, mas a mãe, com dois propósitos. O pai foi estabelecido com o propósito de trazer instrução e trazer correção. Diga comigo, instrução. Diga comigo, correção. E o que tem acontecido? O fato de não termos tempo tem feito que pecássemos na construção da instrução. E muitas vezes essa instrução que eu deveria dar aos meus filhos, a TV está dando, a internet está dando, os amigos da escola estão dando, e eu não estou percebendo porque estou tão envolvido com as coisas lá de fora, que estou perdendo a conexão do coração dos meus filhos. Nós precisamos nessa noite deixar o Espírito Santo falar o nosso profundo. É necessário fazer uma reengenharia. Pastor, o que é reengenharia? É você parar tudo e começar de novo, mas no novo formato, com o propósito de acertar. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus tem isso para nós, uma família bendita. Ele sonhou isso para Adão, Ele sonhou isso para Eva, Ele sonhou isso para mim e Ele sonhou isso para você. Diga glória a Deus. Perdemos a autoridade. Se tem uma coisa que a geração passada possuía e que nossa geração perdeu, chama-se autoridade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando chegava uma visita na minha casa, eu ainda muito novo, o meu pai se comunicava comigo apenas com um olhar. Ele olhava para mim e eu entendia tudo o que ele estava querendo dizer. Filho, levanta pela esquerda e levanta para que a visita sente no seu lugar. Eu me lembro que quando nós íamos no aniversário, ele simplesmente olhava para mim, eu já entendia, é hora de parar o que eu estou fazendo para ir embora. Hoje, se você, pai, olhar feio para a cara do teu filho, na frente das visitas, ele vai olhar para você e vai perguntar: pai, você está passando mal? Qual o seu problema, pai? Não estou te entendendo. Sabe qual a diferença da geração do passado para a nossa geração? Os nossos pais do passado, eles falavam e faziam. E nós falamos e não fazemos.
Perdemos a credibilidade porque falamos muito e fazemos pouco. Quantas vezes você disse ao teu filho, eu vou fazer isso, não fez? Até no processo corretivo, quantas vezes você disse para ele, quando ele desobedeceu numa festinha, você disse, quando chegar em casa, nós vamos acertar. Quando chegou em casa, você não fez nada. Falta de crédito, perda de autoridade. E nós não compreendemos que isso gera um grande estrago dentro dos nossos filhos. Eu gosto muito de um exemplo utilizado há muitas décadas. Imagine que você está passando por uma via e você percebe que tem uma placa nessa via com dizer 50 quilômetros horários. Sabe o que normalmente nós fazemos? Nós passamos a 70, 80, 90, às vezes 100. Ignoramos aquela placa. De repente, você está passando por uma outra via, mas ao invés da placa, existe um radar. E neste radar tem uma plaquinha escrito 50 quilômetros por hora. Sabe o que normalmente nós fazemos? Nós diminuímos a velocidade, porque nós sabemos, vai ter consequências se passar fora da quilometragem estabelecida. O que falta para os nossos filhos e para a nossa geração é um entendimento que a consequência existe quando eles falharem. Se nós não compreendermos isso, mais tarde o teu próprio filho, a tua própria filha vai te jogar na cara que a perda, a falha foi sua. Precisamos entender que os tempos mudaram e mudaram mesmo. Eu tenho 36 anos e na minha época eu fui para a escola com 7 anos. Sabe qual que era a minha rotina? E a rotina da maioria de nós? Nós chegávamos da escola, nós íamos almoçar. Uma vez por semana tinha uma tarefa, mas você podia olhar no livro para fazer. O resto da tarde, nós passávamos na rua, brincando e sendo criança feliz. Sabe o que acontece hoje? O nosso ativismo desenfreado está sendo transferido para os nossos filhos. Meu filho chega, e o seu filho da escola almoça em 30 segundos debaixo de pressão, porque a hora está passando. Porque ele tem que ir para a natação. E quando acaba a natação, ele tem aula de reforço. E quando acaba a aula de reforço, ele tem inglês. De repente, ele não sabe mais o que é ser criança. E a pergunta que talvez você me faz, pastor, qual a diferença dos resultados? Nós nunca tivemos na história uma geração tão estressada e aborrecida como a geração presente. Você lembra, na tua época, algum amigo seu que tinha síndrome do pânico? Você se lembra, na tua época, algum amigo seu que tinha depressão profunda? Você se lembra de uma manifestação de doenças da alma, como no presente século? Nós estamos transferindo para os nossos filhos uma responsabilidade que eles não têm maturidade para suportar. E a grande questão é que nós estamos fazendo isso em nome de uma vida de sucesso futuro. E a pergunta é, quem disse que vai ter futuro? Antes de ontem eu recebi uma mensagem de alguém pedindo, pastor, vai orar por uma pessoa específica. Quando eu vi a mensagem já era tarde da noite, aproximadamente 22 horas. O Espírito Santo falou comigo, vai. Quando eu mandei a mensagem, amanhã eu estarei indo. A pessoa me respondeu, esse garoto de 13 anos acabou de falecer. Nós precisamos aprender a gerenciar
a nossa casa segundo os padrões do céu e não da terra. Diga comigo, glória a Deus. Vamos entender o texto. Gênesis capítulo 4. Diz que Adão e Eva, sua mulher, deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Adão e Eva viviam num paraíso, queridos. Eles viviam num cenário esplêndido. Eu fico tentando imaginar, mas como tudo que Deus faz é extraordinário, eu imagino Deus preparando o primeiro jardim. Que coisa excepcional! De repente, um homem que foi criado no jardim, uma mulher que foi criada num jardim extraordinário, não estão mais no jardim. Agora eles estão com a terra amaldiçoada e estão fora do jardim. Uma nova rotina. Uma nova realidade. E diz a Bíblia que Deus amaldiçoou a terra e determina que, a partir de agora, Adão vai ter que trabalhar e que do suor do rosto dele ele vai comer e trazer o sustento para a sua casa. E a Bíblia também diz que Eva, a partir daquele momento, por causa da maldição, por causa da consequência do pecado, ela iria gerar filhos através de muitas dores. Eu fico tentando entender a mente de Eva. Pensa comigo. Eva foi a primeira mulher a gerar filhos. Ela não foi gerada, ela foi criada. Você conhece alguém que gerou filhos com 20 anos e que não teve auxílio de ninguém? Normalmente, algum tutor, alguma tutora te ajudou. Agora imagine agora Eva, ela não tem ninguém, ela está sozinha, e ela está perante o desconhecido. Ela nunca foi mãe, ela não conhece ninguém que foi, e ela está atravessando uma realidade que ela nunca atravessou. É um contexto dificílimo que ela está atravessando. Imagine você comigo, Eva foi a primeira mulher a menstruar. Imagine a crise que essa mulher atravessou. Imagine os dilemas que essa mulher atravessou. A primeira mulher a perder um filho de forma brutal através de um homicídio cometido pelo próprio irmão. E o pior de tudo, quando eu olho para Eva, Eva não tinha mais o auxílio do próprio Deus na viração do dia. Ela não tinha mais como consultar Deus, ela estava fora da presença dEle. Agora ela estava praticamente sozinha com Adão, seu marido trabalhando, e ela passando crises. A primeira gravidez, a primeira menstruação, realidades complicadíssimas. Eu quero falar rapidamente sobre 4 lições que eu e você como família podemos aprender com a família de Adão e Eva. A primeira lição, preste atenção, nossos filhos são diferentes. Presta atenção em mim. Durante 8 anos, eu trabalhei com adolescentes aqui na igreja. E eu posso vos garantir que se você não entender essa lição, você vai gerar um grande estrago nas emoções dos seus filhos. Os seus filhos, os meus filhos não são iguais, eles são diferentes. Diz a Bíblia que Caim era lavrador e Abel pastor de ovelha. Perceba, nascido da mesma mãe, orientado na mesma casa, instruído pelos mesmos pais, mas com natureza diferente. Nós pais precisamos ter a ciência de Deus em nossa mente. Isso chama sabedoria. Eu preciso aprender a tratar os meus filhos diferente, porque eles não são iguais. Nós insistimos em querer que os nossos filhos sejam iguais, mesmo sabendo que eles não são.
E por causa disso, nós cometemos alguns erros comuns. O primeiro deles, comparamos um com o outro. A pergunta é, pai e mãe, vocês gostam de ser comparados com outras pessoas? Por que nós fazemos isto com os nossos filhos? Nós precisamos entender que o nosso papel é buscar revelação na palavra, direção na palavra, para poder educar, orientar os nossos filhos de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Não compare os seus filhos, isso vai trazer disputa entre eles. O segundo erro mais comum, não compare com os filhos dos outros. Você viu bem? Você viu como é que é? Primeiro da sala. Menino é extraordinário. O menino é fantástico. Nunca vi, é prodígio. Você viu? Filho da vizinha? Maravilhoso. Eu não sei, esse menino é quase que um gênio. De repente chega seu filho. Tirou uma nota 8, se esforçou, deu o melhor. E ele vem com a prova na mão, com um único desejo ardente no coração: agradar o meu pai. Quando ele chega, você fala assim: 8? Você não viu não? Vizinho? Vizinho não tirou nenhuma menos de 10. Nenhuma menos de 10. Isso gera um estrago nas emoções dos nossos filhos. Nós não podemos comparar os nossos filhos com os filhos de ninguém. Nós precisamos aprender a respeitar o time de processamento de cada um dos nossos filhos. Naturalmente, quando uma família tem mais de um, a personalidade é diferente, consequente, o time é diferente. Um é mais rápido e o outro mais lento, sempre assim. Mas não significa que aquele que é mais lento, ele não é importante, ele não tem valor. Você já imaginou se Deus olhasse para nós e nos amasse pela nossa capacidade, pelos nossos adjetivos? Nós precisamos aprender a tratá-los de forma personalizada. Se eu e você entendermos essa verdade, nós faremos com que os nossos filhos sintam-se melhor e tirem um peso que eles não estão suportando das costas. Diga comigo, glória a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com a família de Adão e Eva é que nós precisamos ajudar os nossos filhos a lidarem com as rejeições da vida. Olha o episódio, olha o que o texto nos diz. Diz a Bíblia aqui: tanto Caim quanto Abel ofereceram oferta ao Senhor. Mas diz a Bíblia que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, ao cabo que a oferta de Abel foi recebida por Deus. De repente, aquela rejeição que veio sobre Caim fez com que o seu interior, o seu semblante mudasse e o seu interior ficasse desequilibrado. Deixa eu dizer algo para você. É minha responsabilidade como pai, é tua responsabilidade como mãe, ajudar os nossos filhos a vencerem as rejeições da vida. Deixa eu dizer algo para você. Se você não entender e continuar no processo do sim com teu filho, lá na frente, quando ele receber o primeiro não, ele não vai suportar esse embate, esta realidade. Tem muito pai que nunca falou um não para o filho. O não faz parte da vida na terra. Pare para pensar. Todas as campanhas que você fez na igreja, Deus te respondeu com sim. Existe um modelo extraordinário, como o modelo do relacionamento nosso com Deus. A Bíblia diz que nós somos maus e Ele é bom. Nós precisamos compreender que se Ele fala não, eu como pai, na figura de pai natural, preciso aprender com o pai espiritual a falar não para os meus filhos. Diga, eu estou entendendo. Entenda que se os nossos filhos não vencerem esta realidade, ajudado por nós, e voltar a se sentir aceito, ele vai buscar um grupo de rejeitados,
e vai praticar as mesmas práticas que esse grupo de rejeitado pratica. Faça o teu filho se sentir aceito, mesmo tendo as limitações que ele tem. Se você não fizer o seu filho se sentir o cara dentro da tua casa, tem um grupinho de gente rejeitada lá fora à espera dele. E sabe o que vai acontecer? Na hora que ele chegar lá, se estiver fumando maconha, ele vai fumar também. Se estiverem tomando pinga, ele vai tomar também, porque ele quer ser aceito. E se ele não sentir que ele é aceito dentro da sua própria casa, ele vai querer ser aceito em algum lugar. Pastor, por que você sabe disso? Porque lá atrás eu passei por isso, e hoje eu posso falar. É necessário, como pai e como mãe, termos estratégias de Deus para fazermos os nossos filhos se sentirem aceitos dentro da nossa casa. Diga glória a Deus. Terceira lição que aprendemos com a família de Adão e Eva: dê liberdade e acesso a seus filhos para que os mesmos lhe apresentem suas crises, dilemas e opiniões contrárias à sua. Tem muito pai que não entendeu o princípio da autoridade e trabalha debaixo do autoritarismo, regime militar. Deus não é assim. E o modelo de paternidade do céu é o modelo que nós temos que imitar. Nós precisamos compreender que eu preciso da liberdade para que o meu filho tenha acesso a mim e eu tenho acesso a ele. Sabe o que acontece muitas vezes? O teu filho vem falar de algo que você não concorda, que você não gosta, e de repente ele está na primeira frase, e você fala para ele: não quero ouvir isso não. Sabe o que estava acontecendo ali? Era algo de Deus. Deus estava usando aquela situação para conectar o coração dele ao teu coração. E você desperdiçou uma grande oportunidade por falta de sabedoria. Há poucos dias atrás, meu filho de 7 anos de idade, eu coloco todos os dias para dormir. Faz parte de uma das minhas atribuições na minha casa. Ele ficou esperando porque eu cheguei atrasado do trabalho. E ele estava lá na cama ansioso me esperando. Falou: pai, preciso ter uma conversa séria contigo. 7 anos. Eu imaginei, não vai dar certo. O Espírito Santo falou no meu coração: calma, ele vai conectar o coração dele com o teu. Calma, deixa ele falar. E ele sentou na cama. E ele falou: pai, eu estou com muita vergonha de falar isso. E eu falei: filho, pode me falar. Eu queria dizer, pai, que eu estou apaixonado. Imagina só eu. Eu falei: como é que é, filho? Pai, eu estou apaixonado, ela é a menina mais quietinha da sala. E eu fui buscar naquela hora a direção de Deus, para ouvir, porque eu sabia que a questão não era o assunto, a questão era a conexão de coração. Eu estava ganhando a confiança dele, eu estava atraindo o coração dele ao meu coração. Por isso que o Espírito Santo está fazendo o trabalho de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por quê? Por falta de sabedoria nossa, nós desconectamos o nosso coração com o coração dos nossos filhos. É interessante que, durante muito tempo, quando eu trabalhava com os adolescentes aqui da igreja, a maioria queria fazer perguntas simples aos seus pais e não tinham coragem porque não tinham liberdade. Sabe quais as perguntas? Eu anotei 3 delas. Primeira: por que meu amigo não precisa ir na igreja e eu sou obrigado? Uma pergunta simples.
Mas nós não damos acesso para os nossos filhos virem até nós e dispensarem sobre nós aquilo que está machucando eles por dentro. Segunda pergunta: por que o meu amigo tem o tênis da moda e eu não posso ter? Quando vai falar com o pai fala: isso é besteira, isso é bobagem, para de conversa fiada, menino. Há poucos dias atrás, eu estava vivendo um momento muito de tanta coisa para fazer, e o Espírito Santo falou algo para mim que normalmente eu teria muita dificuldade para cumprir. Era 1:30 da tarde, o Espírito Santo falou para mim: para tudo. Eu falei: Espírito Santo, como? É impossível. O Espírito Santo: para tudo, vai para casa, pega seus 2 filhos, vai para o cinema com eles e passa uma tarde como há muito tempo você não passa com eles. Sabe o que eu fiz? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não me preocupei, claro que preocupei, mas eu decidi obedecer. Quando eu cheguei na minha casa, 1h e pouquinho da tarde, quando eu falei para meus filhos: filhos, hoje o papai vai no cinema. Eu falei: quando? Que dia? Porque eles não entenderam, eles ouviram, mas não entenderam. Não, filho, rápido, nós vamos para o cinema, e a sessão é daqui 1h, e nós vamos comer pipoca, e nós vamos ficar juntos. Eles começaram a ficar tão radiante, mas tão radiante. Foi uma tarde tão tremenda, tão maravilhosa. Coisas tão simples como essa têm a capacidade de marcar para sempre a vida dos nossos filhos. Mas estamos ocupados demais para ouvir a voz do Espírito. Pergunta clichê que os nossos filhos querem fazer e não têm coragem: por que meu amigo pode ter smartphone e eu não posso? Ele tem a mesma idade do que eu. Pergunta simples, mas que tem gerado conflito dentro do coração dos nossos filhos, e ninguém pode falar com eles, porque estamos ocupados demais. Precisamos conversar abertamente com os nossos filhos, mesmo quando o assunto necessário a serem falado nos tira do nosso conforto e não gostamos de falar. Tem assunto que eu não gosto de falar. Tem assunto que eu não gosto de falar, mas como pai eu tenho que ter maturidade. Maturidade é fazer coisas que não gostamos de fazer. Diga glória a Deus. A quarta lição que aprendemos com a família de Adão e Eva: a consequência de não ensinarmos os nossos filhos, principalmente através do exemplo, pode terminar em tragédia. É interessante, eu estou dando aula para os pré-adolescentes 1 vez por mês aqui na igreja. E tem sido algo mágico, algo sublime, tem sido uma experiência de muito valor para mim. E eu fico observando que, ao ouvi-los, muitas coisas nós vamos conectando e ajuntando, e nós vamos percebendo um cenário criado. A grande questão é que nós não entendemos que os nossos filhos não vão fazer aquilo que falamos para eles fazerem. Olha o que Jesus faz. Ele disse: eu faço o que vi o meu pai fazer. O modelo que nós temos de relacionamento paterno é o modelo de Jesus com o próprio Deus. E ele disse: eu faço o que vejo o meu pai fazer. E nós insistimos em querer falar para os nossos filhos fazerem o que falamos e não o que fazemos. Queremos que os nossos filhos leiam a Bíblia, mas nós não lemos. Queremos que os nossos filhos amem a casa do Senhor e o Senhor, mas nós não amamos. Queremos que os nossos filhos se envolvam na causa do reino, mas nós não nos envolvemos.
Enquanto nós não entendermos que as coisas no reino de Cristo funcionam conforme Ele nos orientou, eu preciso mostrar para eles como é que deve ser feito. Agora há pouco, antes de vir para a igreja, eu fui colocar o meu filho para dormir, e de repente ele falou: pai, aonde você vai? Eu falei: eu vou ministrar na igreja. Ele falou: eu quero orar com você. E ele começou a orar comigo, e a minha esposa estava de fora, e ela escutou. E ele falou assim: Deus, coloca o teu coração na cabeça do meu pai, para que ele fique pensando no Senhor o dia inteiro. Não é que eu falo isso para ele, eu nunca falei isso. Mas ele vê, através das atitudes, ele me vê dentro do quarto, ele me vê fazendo coisas para Deus. E ele começa a ver que aquilo é o único caminho que ele tem. Ele não tem opção. É interessante que hoje é normal, às vezes, assistirmos filhos chamando: o meu pai é um palhaço. Pasme você. Ih, meu pai, um bobão. Você sabe qual que é o problema? Tem pai que ouve isso e ainda solta uma risada como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu falar um negócio para você. Tem muita coisa que começou a acontecer quando os nossos filhos eram pequenininhos e nós nos omitimos. Você acha que esse desejo, essa ira repentina de Caim aconteceu do dia para a noite? Não! Certamente havia traços no comportamento de Caim que mostrava uma personalidade complexa. Muitas vezes os nossos filhos começam a ter comportamentos que nós sabemos que não vai acabar bem, mas fazemos de conta que não estamos vendo. Se o meu papel é de instrução e de orientação e de correção, eu preciso entender que é necessário corrigir os nossos filhos. Diga glória a Deus. Nossos filhos não têm maturidade para absorver, para discernir a enxurrada de informações que eles estão recebendo. Eles precisam de auxílio do discernimento dos pais para digerir corretamente. Por isso, pai, escute o seu filho diariamente e o ajude a absorver da maneira correta aquilo que ele está recebendo do ambiente exterior. Meu filho essa semana me perguntou um negócio complicadíssimo. Eu não posso nem falar no altar. Só que o Espírito Santo tem me preparado. E eu perguntei para ele antes de falar qualquer coisa: aonde você ouviu isso? Ele falou: na minha escola. A maioria dos meus amigos falam isso. E eu queria saber o que é. Se nós não ajudarmos os nossos filhos a filtrarem aquilo que eles estão recebendo como uma enxurrada de informação negligente e contrária à palavra de Deus, isso vai trazer uma tragédia para dentro das nossas famílias. O propósito do Espírito de Deus nessa noite é trazer instrução ao teu coração de pai, ao teu coração de mãe, para que nós possamos agir conforme a palavra. E dessa forma, a gente tenha uma família bendita do Senhor. Quantos entendem essa palavra? Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 14 diz que a correção tem a condição de livrar a alma dos nossos filhos do inferno.
nós não podemos negligenciar o papel de pai, o papel de mãe que Deus nos acreditou. Tem dias, irmãos, que eu falo do fundo do meu coração, eu não quero corrigir os meus filhos, mas quando o Espírito Santo traz ao meu espírito esse texto, eu entendo que eu preciso fazer, porque a Bíblia diz que a correção vai produzir a libertação da vida dos meus filhos do inferno. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, meu pedido ao Senhor é que essa palavra não fique apenas no âmbito da alma, mas que ela seja absorvida pelo Espírito de cada família que está aqui. Meu Deus, se como pregador eu não fui efetivo, com toda certeza eu sei que com a ajuda do Espírito Santo, que é ministrador, nós seremos. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor entre no coração de cada pai, de cada mãe aqui presente, renove as suas forças conforme Isaías 40, renove a sua mente conforme Romanos capítulo 12, e que o Senhor possa, a partir de agora, trazer a disposição necessária para que nós possamos conectar o nosso coração com o coração dos nossos filhos. Deus, o meu pedido ao Senhor nessa noite é que o Senhor traga uma atração, uma graça, uma glória tão poderosa sobre os nossos corações, ao ponto dos nossos filhos quererem a nossa presença, quererem conversar conosco, e dessa forma, Senhor, tenhamos uma brecha para nos conectarmos com eles. Como ministro da Tua Palavra, Deus, eu quero abençoar cada família que está aqui, e eu quero declarar um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo sobre cada família. Nós somos a catedral da família. Por isso, meu Deus, levanta, Senhor, famílias estruturadas nesse lugar. Famílias, ó Pai, que não são apenas crentes, mas são famílias convertidas de fato, com o desejo de aprender a Tua Palavra para aplicar dentro da sua casa, pelo poder do nome de Jesus. Essa oração eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.